Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Nós damos sequência hoje ao capítulo 6 da Vida Espírita, da parte segunda do Livro dos Espíritos. O assunto de hoje é mundos transitórios. Ele vem na sequência de espíritos errantes. Nós vimos que espíritos errantes são, como nós, espíritos que ainda necessitam das encarnações para que possam purificar a si mesmos, né? São espíritos ainda em processo de purificação espiritual, né? neste progresso de crescimento intelectual e também moral. E sabemos que esses espíritos errantes são aqueles que precisam purificar e que, quando voltam à pátria espiritual, no estado de espíritos errantes, ali eles permanecem um determinado período, e esse período, que fica entre uma encarnação e outra, é o período onde eles podem aprender, onde eles podem estudar, trabalhar, se aperfeiçoar para uma próxima encarnação. Os espíritos puros são aqueles que já passaram por esse processo de purificação e que não mais têm a necessidade das reencarnações. Mas sabemos que eles podem também encarnar por missão, com os objetivos de auxiliar o progresso daqueles que estão na retaguarda. Então esses são os espíritos errantes. Somos nós que ainda precisamos passar pelas encarnações para nos melhorarmos, né? Então, voltando para a pátria espiritual, por isso nós estamos falando da vida espírita, né? Os espíritos errantes continuam o seu processo de aperfeiçoamento. E um dos assuntos que nos é trazido, que nos é revelado, né, e que está relacionado aos espíritos errantes, é os mundos transitórios, né? Se refere então aos mundos transitórios. O que são mundos transitórios? Seriam mundos transitórios colônias espirituais? Não, não seriam colônias espirituais os mundos transitórios. Mundos transitórios, para que a gente possa resumir aqui e depois trabalhar as poucas questões que esse item apresenta, né? Mundos transitórios são mundos em vias de formação, né, em que naquele momento são ainda estéreis, no sentido de não ter ali a vida ainda desabrochada, as condições desse planeta ainda não permitem o nascimento da vida, mas esta condição temporária, né, permite que ali permaneçam, né, por um período, por um determinado tempo, espíritos errantes que ali aguardam, que ali se preparam, que ali aprendem, aguardando uma nova possibilidade reencarnatória em um outro mundo, né? Então, resumindo, mundos transitórios servem de um abrigo temporário, né, já que esses mundos estão nessa condição por um período temporário, né, esses mundos vão progredir também, mas enquanto eles estão nessa condição ainda de formação, eles servem de abrigo temporário também, provisório, para espíritos errantes que aguardam, que se preparam para uma nova encarnação. É muito interessante. Basicamente é este o resumo sobre os mundos transitórios. Nós sabemos, aí, antes de entrar nessas questões, né, nós vamos trazer aqui, a fins de curiosidade, de onde que surgiu esse assunto. Por quê? Sabemos que, né, a primeira edição do Livro dos Espíritos é de 1857. E quando a gente vê essas questões aqui, né, que são apresentadas nesse item, nós observamos lá na Revista Espírita, né, de 1859, em dois trechos, né, dois estudos, muito que é Música de Além-Túmulo, e a outra, que se chama Mundos Intermediários ou Transitórios, que abordam exatamente este assunto. Esses mundos intermediários ou transitórios apresentam basicamente as mesmas questões. E aquilo que no Livro dos Espíritos é uma transcrição, mais ou menos, a isso que está sendo apresentado aqui no Espírito. Mas poderíamos, como eu também me fiz essa pergunta, poderíamos nos perguntar se este assunto de 1859 e a primeira edição do Livro dos Espíritos data de 1857, como foi possível, né, que estas questões que aqui são mostradas tenham sido, então, estariam, então, no Livro dos Espíritos? É porque, na primeira edição do Livro dos Espíritos, nós temos 400 mas não sei exatamente, né, podemos observar, podemos olhar aqui, né, se for o motivo, vamos ver aqui. Né? Deixa eu trazer aqui. Essa aqui é a primeira edição do Livro dos Espíritos. Né, deixa eu tirar aqui. Ela tem, deixa eu ver aqui está em francês. Aqui. 405, 492, 498, 501 questões. Não esteja enganado, né, mas aqui ele está me mostrando 501 questões, né, que são trazidas aqui no Livro dos Espíritos. É interessante, tem partes que são diferentes da versão que nós temos, que é a versão definitiva, né? Mas acontece que na primeira edição do Livro dos Espíritos, nós temos aquelas questões que foram apresentadas em 1859. Elas aparecem na primeira vez aqui na segunda edição, aqui em Mundos Transitórios, né, na questão 234. Né? Ainda assim é diferente da versão que nós estamos estudando, que apresenta aqui a primeira questão, não, também na 234. Mas ela é mostrada aqui a primeira vez na segunda edição do Livro dos Espíritos. Né? Então, fica essa curiosidade também, né, para saber o porquê que aqui é mostrado em 1859.
Fechado esse parênteses, né, dessa curiosidade, é interessante aqui a gente entender de onde que surgiu esse assunto de mundos transitórios. Acontece assim, né, neste estudo de músicas do além-túmulo, né, é nos trazido aqui a respeito de Mozart e de Chopin, né, dois espíritos, né, com contribuições extraordinárias na música, né, mas o espírito de Mozart tinha ditado a um excelente médium, né, um fragmento de sonata. E aí, eles levaram esse fragmento para serem reproduzidos, né, para serem tocados ali, né, não sei se tocado seria o termo mais adequado, né, mas para serem reproduzidos, e cada um daqueles que estavam ali escutando, né, disseram sem hesitação que seria de Mozart, né, aquele fragmento. Né. E ali, uma das ex-alunas de Chopin, que prestou o concurso para a reprodução, né, também ali tocou alguns trechos também de Chopin. E Kardec nos traz aqui que eles aproveitaram da situação para fazer a invocação dos dois compositores para fazer alguns questionamentos. Nós não vamos entrar aqui em todas as questões que eles trouxeram. Fica, né, este material para depois ser baixado, mas também fica aqui, né, o convite para a leitura, né, a fins de curiosidade, a fins de estudo também. Né? E dentro destas conversas, quando se fala, ou quando inicia-se a conversação, né, o diálogo com Chopin, então surgem alguns conceitos aqui, surgem alguns detalhes que são muito interessantes de serem notados. Eu destaquei alguns deles aqui para que a gente possa observar e depois fazer a relação com as questões que nos estão sendo propostas. Olha só. É perguntado a ele: poderias dizer-nos em que situação estais como espírito? E olha a forma como ele responde: ainda errante. Né? Para utilizar esse termo e responder com estas palavras, né, a gente compreende que se trata de um espírito que conhece aquilo que está sendo dito, né, por ser um assunto ali incluído dentro dos conceitos da doutrina espírita. Né? Então, espíritos errantes, ele sabe que é um espírito que ainda precisa passar pelas encarnações. Olha só. É perguntado a ele: lamentais a vida terrena? Ele fala: eu não sou infeliz. Olha que interessante. Ele não é um espírito infeliz. E aí, pergunta-se: sois mais feliz do que antes? Sim, um pouco. Dizeis um pouco. O que quer dizer que não há grande diferença? O que vos falta para os seres mais feliz, né? Eu digo um pouco em relação àquilo que eu poderia ter sido. Porque com a minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que avancei. Olha só, ele reconhecendo, voltando à pátria espiritual, reconhecendo a sua condição e o que ele poderia ter feito melhor com aquilo que lhe foi oferecido como oportunidade na sua última encarnação. E olha que interessante. Esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta atualmente? Certamente que ela virá, mas serão necessárias novas provas. Aqui nós estamos lidando com um espírito que conhece a sua situação, que conhece os conceitos da progressão espiritual. Então, não é um espírito não esclarecido, é um espírito esclarecido. Mais para frente, é perguntado aqui para ele: sois de fato errante? E aí ele coloca ainda, ele acresce uma informação: sim, isto é, não pertenço a nenhum planeta exclusivamente. Né? E aí é questionado a Mozart a seguinte questão: eis a bondade de explicar o que acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. A execução aqui, a execução, né? Tocar, que a gente estava tentando relembrar o termo correto, seria executar. Né? Executar. Então aqui ele está falando sobre a execução do trecho, né? Ou das obras dele. E aí é respondido a eles: compreendo o vosso espanto. E é daqui que surge o termo lá, mundos transitórios. Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de bivacs, que são como pequenos acampamentos, vamos colocar assim, né, no nosso mundo aqui, né, são acampamentos improvisados, né, dando a ideia de que seria ali uma estação passageira, algo realmente temporário. Né, habitar temporariamente, espécies de bivacs, de campos de repouso para esses espíritos fatigados por uma longa erraticidade, estado que é sempre um pouco penoso. Né? Então, aqui nós temos então a definição do que seria esses mundos transitórios. São mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente. Né? E aí, eles terminam aqui, né, esse diálogo, né, nós não vamos entrar em detalhes, e na sequência, o Kardec nos traz um estudo sobre mundos intermediários ou transitórios, em que ele questiona um outro espírito sobre esse assunto. Ele questiona a Santo Agostinho. Olha só, vimos numa das respostas dadas no artigo anterior que, ao que parece, havia mundos destinados aos espíritos errantes. A ideia desses mundos não perpassava na mente de nenhum dos assistentes e ninguém nela teria pensado se não fora a espontânea revelação de Mozart, ou de Mozart, o que constitui uma nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de toda a opinião pré-concebida. Com o objetivo de aprofundar essa questão, nós a submetemos a um outro espírito, fora da sociedade, por intermédio de outro médium, que não tinha nenhum conhecimento do assunto. Né? E aqui surgem, né, as questões que são, então, trazidas, né, com alguns detalhes, né, assim, lá no Livro dos Espíritos. Então, essas questões, juntamente com as explicações que foram trazidas aqui, né, elas compõem as informações que estão ali no Livro dos Espíritos. Muito interessante.
Nós vamos então voltar lá para o Livro dos Espíritos, mas fica, né, a sugestão também para ler essa parte aqui na Revista Espírita, em maio de 1859. Então, de lá surgem as questões que são, portanto, apresentadas no Livro dos Espíritos. Muito interessante. Fica mais um detalhe também, né, que, como nós comentamos, que apesar de ter sido em maio de 1859, e a primeira edição do Livro dos Espíritos datar de 1857, estas questões aqui só foram aparecer a partir da segunda edição do Livro dos Espíritos, pelo que nós aqui averiguamos antes de começar o estudo, né? Mas vamos lá, vamos ver algumas questões. Olha só, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos espíritos errantes. Então, este mundo aqui é um mundo particularmente destinado aos espíritos errantes, né? E não se trata de uma colônia espiritual, porque aqui nós estamos falando de um mundo material mesmo, né? Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, como nós já vimos, né? Espécie de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. Igualzinho a gente acabou de ler, né? São, entre os outros mundos, posições intermédias, guardadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. E aí, olha que interessante, né? Nós vimos lá atrás que Chopin ele responde conhecendo a sua situação, sabendo dos conceitos da progressão espiritual, sabendo que ele precisa passar por novas provações, e ele ainda comenta que ele não precisa necessariamente, ou que ele não estaria, né, necessariamente ligado a um mundo particularmente, né? E olha aqui as questões que são propostas. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? E a resposta, sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem aonde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem o seu destino. Então, no nosso entendimento aqui, nos dá a entender que servem esses mundos transitórios como um abrigo temporário a espíritos com um progresso espiritual relativamente já grande, né? Já conseguiram ali alcançar um determinado patamar, né, de progresso espiritual. Por quê? Por conta da sua liberdade. Do contrário, eles estariam ali presos àqueles mundos, o que não é o caso. O que não é o caso que está sendo tratado aqui, porque nos é trazida a informação de que eles podem se locomover, né, ou se movimentar deste mundo para outros com maior liberdade. E vimos que é uma morada temporária, né, particularmente destinada a esses espíritos, ali como se fosse algo, né, uma habitação temporária, né, provisória para eles. E a gente encontra, né, para justificar esse nosso raciocínio também, né, uma parte aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que nos esclarece que maior liberdade para se locomover, né, ou maior liberdade com relação ao mundo em que esses espíritos se encontram, tem uma relação muito forte com o estado de progresso espiritual alcançado de cada um dos espíritos. Olha só, esse item está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. É lá no finalzinho do capítulo, a partir do item 24. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos, ou seja, os espíritos de grande adiantamento, não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. Quer dizer, mundos inferiores que recebem espíritos menos adiantados, ali estes espíritos têm menor liberdade. Eles ali estariam presos, ligados a estes mundos. Já espíritos com maior avanço ou progresso espiritual, eles têm maior liberdade, não ficando presos a um mundo especificamente, né? Então, o estado de despreendimento, ou seja, o estado de purificação, o progresso espiritual alcançado por esse espírito, em que se encontram, né, os espíritos mais elevados aqui, lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas, né? E aqui, como continua aqui nesse finalzinho, né, que é mais interessante para esse estudo aqui de hoje, ele fala, deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, essa parte aqui para nós, no final, é muito importante, né? Quer dizer, a natureza do mundo ao qual o espírito, né, está ligado, guarda uma relação com o progresso que ele alcançou. Então, assim, na erraticidade, né, ele é mais ou menos ditoso, ou seja, feliz ou infeliz, livre, olha só, livre e esclarecido conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, quando a gente vê aqui em cima, né, em que esses espíritos que habitam esses mundos transitórios, eles têm liberdade para deixá-los, por se tratar mesmo de uma habitação temporária, e esses espíritos ali estão, né, se preparando para encarnações em mundos, né, específicos, então dá a nós a ideia de que estes mundos temporários recebem, portanto, espíritos numa condição mais adiantada, né, esses mundos transitórios.
Mais ou menos é essa a ideia, porque eles têm uma liberdade. E como nós vimos, né, a condição do espírito nos trouxe esses esclarecimentos, né, ou pelo menos citou uma primeira vez essa condição dos mundos transitórios, este espírito já estava, ou já apresentava, né, um esclarecimento muito grande com relação à sua própria situação, com relação aos conceitos, né, da doutrina espírita aqui, né, da progressão dos espíritos, e sabia que para que ele pudesse melhorar a si mesmo e progredir espiritualmente era necessário novas provas. Olha que interessante. Né? Então, eles trazem algumas outras questões aqui. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Vejamos mais uma vez que nos parece que esses mundos estão realmente destinados a espíritos já em um maior patamar evolutivo, né? Ou estão lá em posições mais altas na escala espírita. Né? A questão 236 pergunta-se: pela sua natureza especial dos mundos, né, transitórios, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Ou seja, esses mundos eles vão continuar nessa situação para todo sempre, né? Eles vão se conservar nesta situação de mundos transitórios por toda a eternidade? Não. A condição deles é meramente temporária. E nós sabemos disso, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, temos um trecho que trata das progressões dos mundos, né? Em que nós reconhecemos esse progresso dos mundos, bem como dos espíritos. Né? Aqui ele fala, né? Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessante e progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Muito interessante. Então, os mundos, sabemos que eles também evoluem. Né? Sabemos que eles também progridem, que eles têm a sua infância, eles têm a sua madureza e que eles também chegam a um fim. Portanto, essa condição de mundos transitórios aqui, né, como nós estamos falando, né, é temporária. Por quê? Já vou avançar aqui um pouquinho. Porque eles nos trazem a informação de que essa é a condição dos mundos durante as suas formações. Interessante, né? Muito interessante. Então, já que essa condição ela é a dos mundos durante as suas formações, quer dizer que estes mundos estão em uma condição temporária. Aquele estado é um estado temporário. Mais tarde, eles vão vir a estar em condições propícias a fornecerem a possibilidade do nascimento da vida ali. Né? Então, é o que eles nos trazem aqui, ó, na sequência da questão 236. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Então, neste caso, nós reconhecemos, só existem ali espíritos errantes, não espíritos encarnados, porque a superfície ali deste mundo é estéril. E aí eles questionam, é permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não, são estéreis transitoriamente. Né? Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? E aí uma resposta dos espíritos assim, a natureza reflete as belezas da imensidade, e não são menos admiráveis do que aquilo a que dá o nome de belezas naturais. É como se a gente tivesse ou tivesse uma ideia de que aquilo que nós hoje chamamos de belezas naturais, né, correspondessem àquilo que a beleza do universo poderia nos fornecer, o que não é verdade. Né? Se a gente parte ali de uma contemplação da formação de algo que para nós seria inimaginável, quão belo é esta criação. Né? Então, esta natureza que eles estão falando, essa beleza que eles estão falando, né, reflete as belezas da imensidade. Né? Muito interessante. Mas, voltando para a questão dos mundos, ele fala que na letra D, sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá, né, algum dia ao número deles? Ou seja, a Terra vai se transformar em um mundo transitório algum dia? Ele fala, não, ela já pertenceu. Em que época? Durante a sua formação. Então nós vemos que é durante a formação desses mundos em que a vida ainda não é possível, em que neles a superfície ainda é estéril, né? Esses mundos então só oferecem ali possibilidades de habitação para os espíritos errantes. Muito interessante. Né? Então Kardec termina esse estudo para nós da seguinte maneira. Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Né? Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Olha que interessante, né? Muito interessante. Então nós podemos concluir deste estudo que mesmo antes do aparecimento da vida orgânica aqui na Terra, ainda incluindo o período de formação do nosso mundo, né, aí já havia, né, a habitação de seres espirituais. Né? Muito interessante. Ali já existia a habitação, conforme nos é trazido de informação. Existia a vida
em transformação da matéria, né, que um dia forneceria ali a possibilidade da vida material, mas, ao mesmo tempo, já tínhamos a vida espiritual ali, ou seja, um abrigo para a vida de espíritos errantes. Muito interessante. Então, olha só, seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Olha só que interessante. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giraram na imensidade, ou que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdidos no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriarem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos, ainda impróprios para a vida material, e não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Né? Olha só que interessante. É um assunto, né, muito interessante para todos nós, né? Nos dá uma compreensão ainda maior da sabedoria divina, que nos permite, né, condições em todos os ambientes e que tudo no universo tem uma utilidade, tem um fim útil. Então, aqui nós aprendemos um pouco mais, né, com relação a estas revelações trazidas pelos Espíritos. É um assunto meio rápido, né, um estudo mais sucinto, né, mas nos dá alguns esclarecimentos muito importantes. Né? Mais uma vez, os mundos transitórios não são, como fala, colônias espirituais, né? Não são colônias espirituais. São mundos que servem ali de habitação aos espíritos errantes, uma habitação temporária. Vou deixar esse material para estudo, né, para quem quiser estudar posteriormente, né, e agradeço a todos pela participação do nosso estudo aqui, agradeço a Deus pela oportunidade do estudo, agradecemos a Jesus, aos espíritos amigos que nos inspiram nesses estudos e que nos auxiliem sempre a continuar nosso aprendizado. Eu agradeço então a todos, que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos, e até o nosso próximo estudo. Muito obrigado.